Bom, vamos lá começar a nossa segunda parte. Na aula anterior, eu ensinei como fazer a amostra, como calcular os pontos, e vocês fizeram 2 retângulos assim, certo? Aqui eu vou mostrar o meu original, mas eu mostro para vocês com mais detalhe na amostra, tá? Então, aqui eu tenho a minha peça, eu vou juntar as duas, tá? Na parte do meio vai ficar onde eu tenho a correntinha. Lembre-se de olhar a frente do ponto, tá? Então, essa é a diferença, ó, a primeira carreira. Então, aqui é o verso e aqui é a frente, tá? Vocês vão dobrar no meio certinho. E agora, a gente vai usar os marcadores, a agulha e a fita para poder usar as outras duas medidas, né? Então, vamos fazer uma revisão aqui. Eu vou fazer a minha blusa aberta, tá? Então, aqui tá a amostrinha, a miniatura que a gente fez. Eu vou fazer a minha aberta. Então, o que vocês têm que ter em consideração aqui? Qual modelo que vocês criaram, tá? Qual o escopo que vocês fizeram? Então, se vocês forem fazer frente e verso fechado, vocês vão ter que ver se vocês vão querer mais cavado, então, vocês vão fechar a parte da frente de um jeito e a parte de trás de outro. Se for fazer igual eu mostrei na amostrinha, vocês vão ter que contar os pontos e fazer igual na frente e atrás, né, na hora de fechar. Como eu vou fazer a minha aberta, eu vou ter que fechá-la até em cima, tá? Eu vou deixar mais ou menos da original, uns 4 dedos, e vou marcar aqui de um lado, contar a quantidade de pontos que eu tenho de um lado, contar do outro e marcar também, tá? Para que não fique torta. Vou costurar de baixo para cima. Por que que eu faço aqui mais estreito em cima? Para que não fique caindo, tá? Como a gente vai deixar a parte da frente aberta, se a gente deixasse muito cavado, a blusa vai ficar caindo, tá? E vai mostrar muito o seio de vocês. Então, tem que fazer mais até em cima, tá? Eu vou fazer a minha assim, mas olhem como que vocês fez o escopo de vocês, a blusinha de vocês, para poder fazer a costura, tanto nas laterais como no meio, tá? Como eu vou fazer a minha aberta na frente, eu vou marcar agora a minha blusinha pra costurar, tá? Então, aqui vai ser a parte da frente, já deixei aqui marcado. E a parte de trás, tá? Aqui é onde a gente tá fechado. Então, se vocês forem fazer fechado tanto na frente como atrás, aqui vocês vão medir o 1/4 da medida da cabeça de vocês, né? Então, a medida total da circunferência dividido por 4. Então, a gente tira de cima para baixo e marca. Lembrem-se que ali é o mínimo, tá? Então, vai ficar muito justo a cabeça de vocês. Vocês vão ter que fazer uma adaptação, tá? A não ser que vocês queiram que fique assim. Mas, para ficar o mais padrão, né, vamos dizer, eu acrescentaria uns 5 centímetros mais ou menos, né? Então, eu marcaria mais ou menos aqui. Eu tenho 15, vou colocar 20, tá? Se vocês forem fazer o padrão. Se vocês forem fazer mais cavado atrás, eu aconselho vocês irem costurando da parte de baixo até em cima e ir provando para ver como fica. Então, costura a parte da frente, vê a cava que vocês querem e depois começa na parte de trás, tá? Vai provando, vai colocando a peça, assim vocês vão ver como vai ficando, tá? Então, como eu vou fazer a parte da frente aberta, eu vou marcar mais ou menos, vou medir aqui 4 dedos, vou marcar um lado, tá? Vou contar aqui o outro lado, para poder marcar e ficar certinho, tá? Então, vou contar aqui a quantidade de pontos que tem desse lado, contar a quantidade de pontos que eu tenho do outro e vou marcar aqui junto, para na hora que eu for costurar que fique certinho, tá? Então, vou fazer isso aqui um pouco mais pra frente. Agora, a parte das mangas. Na amostra de vocês, que a gente fez, vou afastar um pouquinho aqui. A gente fez uma cava bem aberta, porque o intuito era fazer uma blusa de calor. Então, se vocês forem fazer de calor, na minha, deu 30 centímetros. Então, olhem, ela vai ficar bem cavada, porque as blusas de calor é bom deixar ela mais aberta, né? Porque senão o suor vai ficando... Se ficar muito perto da dobra da sua axila, vai transpirar muito, né? Vai molhar a blusa de vocês. Por isso que eu faço ela um pouco maior, né? Então, a minha deu 30 centímetros. Pra fazer blusa de frio, a gente tem que fazer menor, porque senão, olha o tamanho da manga. A não ser que vocês queiram uma manga bem larga, bem folgada.
Eu vou fazer a manga tradicional. Então, eu vou reduzir aqui mais ou menos uns 5 ou 6 centímetros, ó. Então, se vocês olharem, colocar com 24, já fica mais proporcional, tá? Vão marcando assim e provem. Vão costurando e vão provando antes de cortar o fio. Eu faço muito assim. Então, olhem, vê se faz sentido. Vê se tá muito grande, tá muito pequeno. Olhando as blusas que eu tenho, esse é um tamanho padrão e tá super ok pra blusinha que eu quero fazer, tá? Então, eu marco um lado e conto o ponto pra que fique certinho, tá? Se vocês não contarem, vai ficar torto. Então, aqui deu os meus 24, eu coloquei no meu. Vou também contar aqui do outro lado. Vou contar a quantidade de pontos que tem aqui. Vou contar do outro lado e vou marcar junto antes de costurar, tá? Então, eu vou contar aqui os pontos certinho e vou marcar pra revisar com vocês a parte da costura, ok? Bom, então, contei aqui a quantidade de pontos que tinha de um lado, contei do outro e marquei. Se vocês acharem que é muito longo e vocês vão se perder, faz mais uma marcação no meio. Então, conta até 50 aqui, por exemplo, e marca também, tá? De um lado e do outro. Assim, vocês vão tendo uma referência se vocês estão fazendo certo ou não, né? Porque aí você chega aqui no final, tá uma diferença de 5, 6 pontos, né? Então, se você for marcando ao longo do caminho com o marcador, você vai percebendo se você tá fazendo alinhado ou não. A mesma coisa aqui na lateral, tá, gente? Então, é só uma dica mesmo para que a sua peça fique certinha e não fique torta. A mesma marcação que você fez de um lado, você vai fazer do outro, tá? Então, é só contar a quantidade de pontos, eu não preciso medir de novo, ok? Então, vamos ver aqui a parte da costura. Espero que vocês tenham lembrado de deixar um fio aí já para usar para fazer a costura lateral, tá? Então, eu vou revisar aqui o ponto com vocês e mostrar mais uma forma de fazer essa costura. Aí, vocês veem qual que vocês acham que fica mais bonito, tá? Então, o primeiro aqui a gente vai unir, certo? A parte de baixo. Tudo bem que eu vou fazer um acabamento depois, vou mostrar pra vocês, mas é bom deixar bem costuradinho aqui no início. Eu vou costurar normal, as duas pontas. Eu faço pelo menos umas 2 voltas, tá? Eu ensinei pra vocês a fazer a costura tradicional, né? De frente pra trás, né? Fazendo isso. Tem uma outra costura também que fica invisível, tá? Fica mais invisível ainda. Como que vocês vão fazer? Vocês vão juntar, vocês vão pegar só a alcinha de dentro, mas vocês não vão fazer mais de frente pra trás, vai fazer de um lado e do outro, de um lado e do outro. Vou mostrar pra vocês, tá? Vou passar aqui minha agulha só pra ir pra parte de dentro. Vou pegar a primeira alcinha que eu tenho de um lado, tanto faz o lado, tá? Então, aqui, como que a gente vai fazer? A gente vai passando por 2 gominhos de um lado e depois ir pro outro, tá? Então, eu passo aqui pela parte de dentro só, de um gominho pelo outro. Ok? Passei de um lado, agora eu vou pro outro. Então, ó, esse é o início e o próximo. Ok? Passo, vou pro outro lado, tá? Então, essa é uma costura também que fica invisível. Ó, aqui tá o fio que eu passei na alcinha anterior, na correntinha, né? Eu vou pro próximo, tá? Passo no primeiro e subo no segundo. Então, aí tem 2 opções para vocês escolherem na hora de fazer a costura de vocês. Vou concluir aqui até a parte de cima e eu mostro para vocês como que vai ficar, tá? Aí façam um teste, ver o que vocês gostam mais. Não puxem muito também, tá? Para que não fique encolhido. Deixe uma tensão suave, vão ajustando conforme vocês forem costurando, tá? Olha como vai ficar. Fica um pouco similar com o outro a gente vai fazendo por cima, né? Esse ele vai ficando cruzado, ok? Então, vou terminar aqui e já volto para poder mostrar para vocês. Bom, concluí aqui a costura, olha como fica. Super invisível. Então, quem não tiver essa agulha aqui, por favor, comprem.
Olha, ela faz milagre, tá? Agulha de tapeçaria. Se eu fizer com ponto baixíssimo, vai ficar muito marcado. Então, eu aconselho muito vocês comprarem uma, tá? Terminou aqui, vocês vão fazer a mesma coisa no meio, tá? De acordo com o escopo que vocês fizeram. Eu vou costurar essa parte aqui depois e vou mostrar pra vocês como fazer a manga, tá? Mas eu vou mostrar na minha miniatura, pra ficar mais fácil de vocês visualizarem por causa da cor, tá? Então, já volto pra mostrar pra vocês. Então, agora vamos usar a nossa miniatura de novo pra fazer as mangas, tá? Tem duas formas de fazer a manga, e eu vou fazer a minha aberta e depois fazer a costura no meio. Vou explicar a vantagem e a desvantagem de cada um. Se você fizer ela circular, você tem que manter aqui o ponto, né? Porque se você for ver, ó, aqui a gente tem uma parte mais grossa, em que a gente consegue ver o início do ponto, e aqui a gente consegue ver como se fosse umas alcinhas, né? Então, o ponto fica diferente quando você vai fazendo, né? Porque a gente vira para poder voltar ao trabalho. Aqui, a mesma coisa, a gente vai ter que seguir a mesma regra, para que fique o ponto bonitinho, a não ser que vocês queiram que seja diferente, tá? No meu caso, eu tô fazendo para manter o ponto inteiro na blusa. Então, para dar sequência aqui, eu tenho que fazer, por exemplo, aqui eu tenho a frente do meu ponto. Então, para dar sequência nele, eu tenho que fazer pelo verso, tá? Então, eu vou começar por aqui, ok? Então, isso é bom deixar bem claro para que vocês mantenham o ponto aí do trabalho de vocês. A gente vai fazer aqui o primeiro ponto bem aqui no meio mesmo, tá? Eu vou fazer a primeira carreira inteira, fazendo pelo verso, tá? E vou explicar as duas formas para vocês e qual a vantagem e a desvantagem de cada uma, tá? Então, eu vou iniciar a minha primeira correntinha aqui no meio, para que não fique um buraco, tá? Por isso que eu faço aqui. Faço aqui minhas 3 correntinhas. O fio que tá aqui, vocês deixam a parte de dentro, tá? Vou fazer um ponto normal, igual eu fazia antes. Vou fazer um em cima de cada um, tá? Vou dar a volta inteira aqui. Bom, chegando aqui no final, o último ponto eu vou fazer no mesmo lugar que eu fiz o primeiro, tá? No mesmo espaço. Pra que não fique um buracão aqui, tá? Então, aqui vem as duas opções agora. Ou eu posso fechar a carreira aqui, né? E voltar fazendo o meu trabalho. Faço as 3 correntinhas, viro. Lembre-se que a gente vai ter que ir fazendo isso, se vocês forem fazer circular. E vou fazer um em cima de cada um. Correto? Essa é a maneira fechada. Só que, para fazer a manga, não sei como que vocês planejaram. Eu vou fazer uma diminuição, eu vou fazer uma manga padrão. Então, ela vai começar maior e vai diminuindo até chegar na parte do final do meu braço, tá? No meu punho. Então, eu tenho que ir fazendo a diminuição aqui. Qual que é a desvantagem de fazer circular? Além de você ter que lembrar que tem que ficar virando, né? Para que mantenha o desenho, ó. Então, se vocês olharem aqui, ele mantém o desenho. Também vocês vão ter que tomar cuidado para que não fique desviando muito. É normal fazer esse desvio aqui, tá? Quando a gente fecha a carreira e volta. Então, quando vocês forem fazer a diminuição, vocês vão ter que lembrar também de ir fazendo em lados opostos, para que ele fique sempre centralizado, né? Para que a costura fique na parte de dentro da manga e fique na parte de dentro do nosso corpo, né? E seja mais invisível. Então, se vocês forem fazer a diminuição, eu geralmente faço, eu olho, né? Vou fazer uma diminuição desse lado, então eu faço um ponto até a metade, faço outro até a metade, e no último eu tiro as 3 as 3 alcinhas que ficaram de uma vez só, tá? Então, se eu fiz a diminuição desse lado, quando eu for fazer a próxima carreira, eu vou fazer desse lado, para que ele fique centralizado, tá? Então, vou fazer a carreira normal. Sobre a diminuição, vocês vão ter que ver muito qual a linha que vocês estão usando. Essa, por exemplo, e a outra que eu estou fazendo, eu faço uma diminuição por carreira, tá? Então, vão vendo se vai ficando uma diminuição muito cavada ou não, porque senão vai chegar na metade do braço e vocês já nem vão conseguir colocar o braço nele, né? Então, vão fazendo, vão olhando para ver se a diminuição vai ficando, né, suave.
uma por carreira. Se não, vocês fazem uma carreira de diminuição e a outra não. Uma de diminuição, a outra não. Vão observando o trabalho de vocês, ok? A outra forma de fazer, a gente também vai fazer a diminuição, mas a gente não vai fechar aqui a carreira, tá? A gente chegou aqui no último ponto, a gente vai fazer igual a gente estava fazendo na parte do corpo, né? A gente vai fazer as 2 correntinhas e volta. Então, eu volto aqui e faço já a diminuição no meu próximo ponto. Lembrando que a gente faz só uma diminuição aqui por carreira. Se vocês fizerem mais de uma, vai ficar muito estreito depois, tá? Então, vão observando e vão fazendo proporcional. Se vocês fizerem uma por carreira, sempre que vocês iniciarem, faça a diminuição, porque aí é certeiro que vai ficar uma de cada lado, tá? Então, tem a desvantagem de vocês terem que fazer a costura nesse caso, mas tem a vantagem de ter a certeza de que vai ficar alinhado depois, né? Se não for algo que incomoda em vocês, tudo bem, mas se for, vocês podem fazer dessa forma. Eu gosto de fazer a costura assim, porque eu acho que fica mais parecido com as peças tradicionais, roupa mesmo, né? Porque a gente tem a costura ali, a gente vê as costuras, né? As marcas, tudo certinho. E eu ando gostando muito disso, mas vem como que vocês gostam, tá? Então, ó, fiz uma diminuição aqui, vou fazer essa carreira e vou mostrar de novo que se eu fizer a diminuição do outro lado, vai ficar proporcional, né? Vai ficar uma diminuição de um lado e uma diminuição do outro. Então, ó, chegando aqui no final, eu vou finalizar igualzinho eu fazia igual o retângulo, né? Não esquece do último ponto aqui, senão você vai fazer outra diminuição, tá? Então, fechou aqui. Eu gosto de fazer assim porque ele vai ficando mais fechadinho, ó. Tá? Então, a diminuição vai ficar proporcional. Quando eu voltar aqui, eu já vou fazer minha próxima diminuição, certo? Ó, faço aqui um ponto pela metade e faço outro. Então, se vocês olharem, ó, a diminuição vai ficando em um lado por vez, né? Fiz a diminuição aqui, ficou aqui, voltei, a outra ficou aqui. Então, ela vai ficando intercalada, né? Então, vai ficando proporcional e vai diminuindo dos dois lados, ok? E já dando uma dica aqui pra vocês, como vocês vão ter que costurar, deixe já um fio grande aqui no início para que vocês possam usar na costura, já é menos um arremate que vocês vão fazer. Ok? Então, aí vocês podem costurar e no final vocês podem fazer circular sem precisar seguir essa regra, fazendo algum outro tipo de ponto, tá? Então, relembrando aqui, tá? Iniciem certinho no meio, vejam a sequência do ponto que vocês estão fazendo. Então, se vocês estão fazendo frente e verso, aqui tá a frente, vocês vão ter que virar o trabalho de vocês e começar por aqui. Fez a primeira carreira? Conta a quantidade de pontos que tem. Não façam diminuição na primeira, para que vocês tenham a quantidade exata de pontos, porque vocês vão ter que fazer do outro lado. Tem que ter certeza que tem a mesma quantidade de pontos, tá? Se vocês forem fazer circular, tem que lembrar de ir girando, né? Fechar, concluir aqui, eu tenho que virar e fazer pelo verso. Se vocês forem fazer indo e voltando, igual eu vou fazer no meu assim aberto, lembre-se de deixar um fio grande aqui para vocês costurarem depois, ok? Então, agora a atividade dessa aula, se vocês forem fazer manga no projeto de vocês, é fazer as mangas. E aí, na próxima aula, eu vou ensinar para vocês a fazer alguns tipos de acabamento, né? Acabamento aqui, alguns acessórios que vocês podem usar em relação ao fechamento das mangas também, como fazer punho. Então, vamos concluir essa parte para a gente depois fazer a parte de acabamento, ok? Então, até a próxima videoaula.